colocar aqui para gravar. Quem é de casa sabe a confusão. Muito bem. Gente querida, boa tarde. Estamos aqui para o 10º dia desse nosso percurso Quaresma Detox. A SESI como cuidado de si. Exercícios e experimentações para manutenção da fertilidade anímica. Estou esperando Carolina Duarte, que deve chegar, talvez, já não me responde mais nem aqui no WhatsApp. Vamos ver o que aconteceu. Primeiro foi a conexão dela que caiu. Quando a minha estava tudo ok, essa daqui também enfraqueceu e eu não conseguia entrar no Facebook. E, de repente, quando eu já tinha desistido, fiz uma chamadinha aí pelo celular, apareci na tela. Muito bem. Toda sexta-feira, a Carolina Duarte está aqui conosco. Se ela não conseguir entrar, porque essa noite era 1h30 da manhã, eu tinha mandado um recado para ela, dizendo se estava tudo bem, e ela me respondeu acesinha. E, olha como ela fala, eu estou num parto, não tenho ideia que horas vai nascer. Nem consegui ver hoje o detox. Ela já estava no parto desde a quinta-feira ao meio-dia, pelo que eu concluí. Então, isso era 1h36 da manhã. Olha a preciosidade de uma doula. Aí, quando foi às 5h18, a Carolina me diz, ainda está com 7 centímetros. Acho que só nasce umas 10 da manhã. E eu não sei se eu consigo sair daqui antes do meio-dia. Pois, eu acho que ela acabou de mandar essa mensagem e o bebê nasceu. Quando o bebê acabou de nascer, aí ela me manda um recado que já às 9h52, que ela estava indo para casa, que ela ia tentar se manter acordada. Pronto, aí ela se manteve acordada o tempo todo para estar aqui conosco, a internet dela caiu. Quando a internet dela entrou, a minha caiu. Aqueles dias, porque hoje o que a gente vai falar, a partir dessa linda tese da Carolina, A Cultura do Cuidado, Narrativas de Encantamento do Mundo, é justamente sobre o nosso mundo. O tópico, né, que eu chamei, ainda nem consegui colocar título nessa live, depois eu coloco. Vivemos em nosso tempo. Essa é a questão da Carolina hoje, da tese da Carolina. E ela começa de uma maneira muito especial. Tomara que ela consiga entrar. Não me respondeu ainda aqui no WhatsApp. Mas vamos ver, às vezes ela consegue, o link está lá com ela. Muito bem. Então, olha só como é que a Carolina começa. Ela diz assim, ela inicia este tópico com uma imagem de Justine, personagem de um filme chamado Melancolia. E diz assim, olha que chocante. Vestida de noiva, a mulher tenta caminhar em meio a uma floresta escura, com enormes fios de lã cinza agarrados em seus pés. Só essa imagem já me choca um bocado. A cena acontece em câmera lenta, com um adágio de esforço sobre-humano. Seus passos são quase imperceptíveis, como se o peso de todo mundo estivesse sobre seus ombros. Como se o tamanho da realidade em nosso planeta inteiro a fizesse se esquecer da possibilidade de sonhar. Forte, né, gente? Imagina essa cena. Com essa cena que a Carolina Duarte, ela começa esse tópico, Nosso Tempo, da tese dela. E eu achei interessante, porque eu comecei a reler esse tópico
e percebi que nessa página, não sei se vai dar para vocês verem aí, que nessa página, tá vendo? Ela tem seis vezes o verbo viver no indicativo, Opa, a Carolina chegando! Que bom! Ai, que confusão, tadinha, passou a noite em claro. Muito bem. Olá. Ai, Agostinho, eu já contei a história do bebê. Quem nasceu essa manhã? Foi um menininho lindo de uma família linda, chamado Benjamin. Ai, que coisa, me deu até uma dor no coração agora, porque meu netinho também chama-se Benjamin. Esses dias uma pessoa que encontrou me mandou uma foto dele. Eu estou com medo que a gente não esteja nem no ar. Você acredita que eu também não consegui entrar, Carolina? Bem, eu acho que a gente está no ar, não tenho certeza. Aqui está dizendo que sim. Bem, tomara que sim, não é? Olha, estamos ao vivo, sim. Então, eu já li um pedaço, eu já contei do bebê, já contei da sua... que desde ontem você estava nesse parto? Olha, tô desde quarta-feira. 2 noites em claro, praticamente, uma completamente em claro, a outra 1 hora e pouco dormi. Então, hoje a gente veio fazer a sátira do nosso tempo, uma doula louca que não consegue dormir e sai correndo para fazer as coisas. Mamãe, eu estou na casa da mamãe, aí ela saiu do quarto dela e falou, tá no ar. Ai, que bom. Carolina, vou parar um pouco, eu já estava na sua tese, eu já ia andando, porque se você conseguisse entrar, seria ótimo, senão a gente ia falando. Mas deixa eu te perguntar, como são suas práticas de cuidado nessa vida de doula? Porque ainda você é mãe de 2 jovens, você é psicóloga e professora. Como fica toda essa rotina quando você se doa tão fortemente para que uma outra mulher possa trazer à luz, né, uma criança de um modo humanizado? Como funciona isso? Que prática? O que você vai fazer agora? Como que você se cuida? Me conta um pouco, conta pra gente. Então, um pensamento sobre a prática de cuidado de uma forma bem difícil. Hoje talvez eu fale coisas bastante desconexas, né? Mas assim, primeiro esse lugar da doula, né? Como essa pessoa que de fato suspende a sua vida e vai viver durante 24, 48 horas a vida de outras pessoas, né? Porque a gente entra num espaço de uma intimidade dessas famílias muito grande. E aí sempre foi uma coisa assim de comer comidas completamente diferentes, porque a gente ou está num hospital ou está na casa daquela família, né? Você então entra mesmo numa outra, é quase um intercâmbio cultural, né? E eu sempre tive uma coisa de tentar preservar minimamente esse lugar do corpo, né? Então, primeira coisa que uma doula precisa fazer é estar com o seu corpo acordado, em termos de consciência corporal, em termos de onde você coloca o peso, né, do teu corpo na hora que você segura o corpo de outra pessoa. Tem toda uma prática quase que meditativa durante o parto o tempo todo, porque a gente precisa acessar uma outra qualidade de conexão com essas pessoas, né? Tentar se comunicar a partir de um certo silêncio, né? O parto ele é um lugar onde a linguagem, essa nossa linguagem, ela tenta não operar, né? Porque a gente precisa fazer com que essa parturiente, essa pessoa que está parindo, diminua a atividade do neocórtex e ative uma conexão com essa sabedoria corporal que a gente tradicionalmente vem desqualificando como sabedoria, né? Puxa, isso é uma coisa muito poderosa. Então, quer dizer que o silêncio e o gestual nessa hora
muda o exercício cognitivo? Muda totalmente. E a doula é a pessoa que carrega em si essa presença, né? Essa presença que ela é, ao mesmo tempo, uma conexão entre o corpo, que a gente tem de mais matéria, e o que a gente tem de mais espiritual, porque, na verdade, o nascer é esse ponto de toque, né? E aí foi por isso que eu fui estudar a espiritualidade, por causa das minhas vivências nos partos, nessa potência que é, ao mesmo tempo, um momento de mais fragilidade de uma pessoa, de uma mulher parindo, e, ao mesmo tempo, um momento de maior potência. Você está parindo um outro ser humano, né? Um outro ser. E esse ponto de toque entre a profunda fragilidade e o mais alto poder, em termos de poder mesmo, né? Você tá trazendo para o mundo uma coisa que não existia antes, né? E então como prática de cuidado durante o parto isso, é carregar a consciência dessa grandiosidade que está em curso, né? De algo que é muito muito maior do que eu posso explicar, né? Em palavras mesmo. E aí, quando eu volto de um parto, tem histórias muito interessantes. Primeiro que eu gosto, toda vez que eu tenho que sair de madrugada para ir num parto, eu me sinto uma pessoa muito, muito, tipo, feiticeira da Idade Média, sabe? Aquelas celtas, uma coisa muito, muito, muito de lidar com essas forças ocultas. E aí eu comecei e aí tem essa coisa da madrugada, né? E aí a gente passa nas praças, em Juiz de Fora tem isso que é muito interessante, que assim, seja o tempo que tiver, né, chovendo, frio, seja o que acontecer, você passa numa praça de madrugada e tem um casal de namorados. É mesmo? Nossa, acho que eu nunca andei na madrugada de Juiz de Fora. Eu sou uma roceira total quando estou aí. É como se a gente, na madrugada, habitasse as profundas intimidades mesmo, as coisas que não aparecem. E eu sempre fico grata em ocupar esse lugar, né? E aí, ou na ida ou na volta, tem essa coisa de admirar essa madrugada, que é como se, de repente, na volta, isso acontece muito, assim, é como se eu fizesse uma reentrada na atmosfera, né? Eu estou saindo de um lugar que é desse lugar da travessia, para você usar uma palavra que você gosta, né? E aí eu entro na minha vida normal. E aí acontecem coisas loucas, porque aí eu vou pegar a feira que foi no dia anterior, mas eu não me dei conta que o dia mudou, sabe? É como se, de fato, de repente eu entro num mundo que já aconteceu, a prova que tinha que acontecer, a live que tinha que acontecer, os meninos que tinham que ir para algum lugar e que outra pessoa levou. E aí eu preciso, e cada vez mais eu preciso, porque eu já tenho 43 anos e tenho 16 anos de doulagem, sendo que 14 anos de profunda devoção, ou seja, muitos partos. E aí, cada vez mais, eu sinto que o meu corpo sofre, né? Então, eu passei 2 noites em claro, as últimas 2 noites em claro. Então, eu vou precisar ter um tempo de retorno. E aí foi muito interessante, porque tem uma série que chama One Strange Rock, não sei se você já viu, que é uma série americana com aquele cara do MIB, não sei o nome do apresentador, mas é um apresentador maravilhoso, e ele faz a série consiste em o relato de 8 pessoas, 8 astronautas que passaram muitos dias fora da Terra numa estação espacial, e eles contam o que eles veem da Terra a partir de lá. E é maravilhoso, é divino, é um negócio. E aí, um dos episódios, eles mostram uma das astronautas voltando para a Terra. Como é que é voltar para a Terra? E aí, eu não sei, eu não sabia disso, né? Então, eles entram dentro de um micro compartimento que só cabe eles parados, e eles passaram, sei lá, 100 dias, 200 dias fora da gravidade, e depois eles têm que entrar na gravidade. E aí mostra o que acontece. Então, eles chegam a tal do compartimento, pousa, e eles ficam parados ali, e uma equipe de outras pessoas tem que ir lá retirar eles de lá de dentro, porque eles não têm comando do corpo deles. Eles precisam ser readaptados à gravidade, à pressão, a coisas que
que lá na frente, na tese, eu falo dessa qualidade do mundo como imersão, né? Eles, de repente, não estavam imersos nessa nossa atmosfera e eles se fazem imersos e têm que lidar com o peso dessa imersão. E eu, a partir do momento que assisti isso, para mim ficou muito claro o que acontece no corpo do bebê, e eu faço um paralelo no que acontece no meu corpo depois que eu reentro à atmosfera da minha vida, depois de ter vivido uma vida extraterrestre, vamos dizer assim, extracarolínica, na vida de outras pessoas. E aí tem um tempo para readaptar nessa... E aí eu tento comer coisas mais naturais, e aí eu rezo muito, como uma coisa de trazer para a consciência, ter habitado esse espaço, né? Que é um espaço que tira mesmo, esgota um pouco dessa nossa energia etérica, essa energia da matéria, enfim. Mas é basicamente essa sensação de que eu preciso... eu faço poucos movimentos, porque eu preciso reentrar na atmosfera. Querida, então, assim, obrigada por estar aqui e partilhar conosco essa experiência. Acho que hoje a gente não vai nem na tese. Vamos deixar para a semana que vem, se é que não tem outro bebê chegando, não é? Não tem. Agora, até o final, acho que não. Isso. Só se... Porque eu ia falar do presente do indicativo, eu ia falar de algumas coisas, mas eu não vou falar, não. Eu vou ficar só nesse lugar, né, de honrar essa possibilidade da gente tê-la conosco a partir desse movimento e de pensar essa potência humana, né? Como que é isso e como que esse esforço dessa família, né? De abrir todo um espaço para a chegada dessa criança, como isso faz, né, a diferença na vida delas, da criança, e agora a gente conhecendo também a diferença na vida da doula, né, da pessoa que acompanha esse processo. Ai, que lindo! Você nunca tinha conversado comigo esse assunto. E eu sou bem desconhecida, porque quando as doulas começaram a entrar, digamos assim, em maior evidência, a retomada das parteiras e tal, eu já estava muito distanciada das questões de bebê. E você sabe que nessa madrugada, vou contar para você o que aconteceu. A gente se falou, era 1h30, mais ou menos. E aí eu não dormi logo em seguida, porque eu resolvi criar uma narrativa, vamos supor, se você estivesse no parto, de falar sobre sua tese sem você estar perto, né? Que eu ia fazer agora, caso você não conseguisse entrar. E aí eu avancei um pouco mais na madrugada e depois dormi. E quando eu dormi, eu sonhei fortemente. Eu sonhei que eu havia parido uma menina, uma pequena menina. Tinha uma moça que cuidava de mim. Ai, eu até vou emocionar. Nossa, tinha uma moça que cuidava de mim. E aí, estava a família e tal, e eles tentaram dar mamadeira. E aí chegaram para mim e falaram assim, ela não quer a mamadeira. Eu falei assim, mas eu sou muito velha. Eu não tenho leite. E quando o bebê... Ai, gente, que emocionante. Quando o bebê chegou perto do meu seio, em cima da roupa mesmo, ela começou a mamar e jorrava leite. Ai, que emocionante. E eu vivi essa experiência onírica, essa madrugada, a partir do seu trabalho, de você. Ai, muito bem. Que é esse amor, né, que transborda. Que louco, né? Que muito a gente bem. Nem sabe que tem. Olha só, gente. Então, eu vou descansar um pouco a Carolina, contando sobre ela, para quem ainda, claro, não esteve aqui na sexta-feira passada. Então, eu vou falar de Carolina um pouquinho. Carolina Duarte é psicóloga e doula, como a gente acabou de presenciar. Estudou dança contemporânea na Angel Viana, lá no Rio de Janeiro.
Ela se formou em Gestalt terapia, terapia de família, terapia comunitária. É mestre e doutora em ciências da religião. Na dissertação, virou livro. Está com ele aí pertinho de você, meu bem? Ai, tô. Não, você não deu conta, então, de fazer aquela campanha de crowdfunding para a gente relançar ele? Você quer que eu faça para você, meu bem? Eu quero. Eu vou fazer para você, depois se acordar, eu entro em contato. Semana que vem a gente monta esse crowdfunding, a gente solta aqui na próxima semana, então. Então, é a arte de cuidar, espiritualidade do cuidado na relação mãe-bebê. Então, é a dissertação da Carolina que virou livro, e a gente vai fazer uma campanha, porque ele está esgotado. Eu mesma não tenho, sabia? Não tenho seu livro. Muito bem. Eu só tenho esse último exemplar. Não tem problema, não. Ele foi editado pela Fontes. Pela Fontes. E a gente vai fazer uma campanha, depois você escolhe a sua editora, tá bom? Olha só, ela coordena o grupo de gestantes e famílias grávidas e o grupo de mães e bebês do Gerando. O Gerando é o programa que a Carolina criou há muitos anos. Quantos anos, Carol? Então, o primeiro grupo de gestantes que eu fiz foi entre o nascimento da Joana. A Joana devia ter 1 ano e pouquinho, e o Guido. E aí teve um primeiro nascimento lá, então deve ter 17 anos esse primeiro grupo aí do Rio de Janeiro, que aí depois eu fiz uma pausa, e aí o Guido nasceu, e aí eu fiquei com ele 1 ano, e depois disso eu comecei de fato, efetivamente, Gerando com os primeiros bebês que eu vi nascer, e aí já me tornei doula, né? Antes do Guido nascer, eu não sabia o que era doula direito, e não, eu só comecei a doular depois que eu tive a minha própria doula. Muito bem. Olha só, você está coordenando também 2 pós-graduações. Uma você idealizou, que é psicologia perinatal, não é isso? Psicologia pré e perinatal. Isso. E a outra é psicologia e saúde. Ambas são em Juiz de Fora, e é mesmo qual a faculdade? A Machado Sobrinho. Machado Sobrinho. É uma parceria minha e da Diana Esteves, que é a idealizadora e coordenadora desse curso de Psicologia e Saúde, que já teve uma primeira turma, e agora a gente está colocando, está abrindo essa inscrição para a segunda turma, e a primeira turma de Psicologia pré e perinatal, de Juiz de Fora e região, pelo que eu saiba. Eu agora, na segunda e na terça-feira aqui, eu vou fazer o Bebê Estrela, sabe? E eu uso, ainda uso, porque é o que eu mais me aproximei, me apropriei, o que eu mais estudei. Eu uso aquele livro, O Nascimento da Individualidade. Foi um livro que você que me doou ele uma vez, sabe disso? Ah, é mesmo? Eu era da antroposofia há anos, já trabalhava com isso há anos, e aí um dia você falou, mas você não conhece esse livro? E aí me deu esse livro. E eu compartilhei ele com um monte de gente, ele inclusive é um módulo inteiro da formação de doulas do Gerando, é sobre esse livro. Eu fiquei, gente, por que ninguém me indicou esse livro antes? Foi você. Eu acho que ele é esgotado também, não é? Não, ele não é, porque depois disso, a Betânia... Bom, pode ser que ele seja... A Betânia comprou ele em sebo. Eu tenho ele físico, porque ela me doou depois. Legal. Então, e aí, quando você está falando, você falou lá no comecinho, né? Sobre essa ligação da criança com o bebê, me lembrou um pouco a perspectiva que a gente olha lá no Bebê Estrela para o nascimento, que é a perspectiva vivencial a partir do bebê. Né? Aí eu vou começar, amanhã não, segunda já vou levar sua tese e ler os fragmentos lá também dela, sabe? Porque eu acho que quando a gente, mesmo eu, né?
já estava velha demais para amamentar, mesmo pessoas que não têm relação com outras, que estão gestando ou que terão a possibilidade de gestar, eu acho que quando a gente pensa, quando a gente fala sobre essas coisas, amplia esse movimento no mundo, independentemente de um uso próprio, ou para sua família, ou para você mesmo. Porque são conceitos que não é que eu não acredito que desapareceram, mas porque antes eram naturalizados, e agora a gente tem que permear com a consciência e trazer para o cotidiano, né? Que foi mecanizada a questão do nascimento. Então, queria te agradecer muito, querida, por ter estado aqui conosco hoje. Vamos encerrando para você poder dormir. E se você tiver mais alguma coisa para a gente falar, e a gente fala do nosso tempo a semana que vem, junto com o próximo tópico, que combina também, que é a questão da melancolia. Né? Então, a gente transfere a parte mais acadêmica para a próxima semana, também, na sexta-feira. Eu vou estar aqui nesse cenário. Eu vou estar aqui mais organizada, eu espero, já operando na nossa atmosfera de uma forma mais efetiva. Então, só agradecendo quem conseguiu chegar aqui na live, né? Que é a Andiana, Ravinder, não conheço, a Vera Malaco, a Diana, a Minda e a Dedé. O que eu vou fazer agora? Eu vou editar essa live, vou colocar os títulos, tudo, e eu peço, então, a gentileza de quem conseguiu assistir ao vivo para compartilhar, porque foi muito importante e muito bonito a narrativa da experiência de cuidado da Carolina hoje. Querida, vai dormir, meu bem. Sorte que seu filho está com o meu, né? Então, aí. Eu agradeço, Nina, mais uma vez o convite e seguimos juntas. Agradeço a todas as pessoas que estão aí assistindo a gente e assistindo todos os dias, porque está sendo divino. Ontem eu não consegui assistir. Fiquei, tô sem o Quaresma Detox de ontem. Muito bem. Vou fazer uma corrida no tempo. Não, mas primeiro dorme profundamente, viu? Eu vou dormir. Obrigada. Gratidão pela partilha. Foi uma honra.